Bom, eu peço de coração que você que tá vendo esse vídeo assista até o final. Eu já vou dizer de alto e bom tom que eu não gostaria de estar fazendo esse vídeo, mas atendendo a todo mundo que tá falando, enchendo e fazendo um monte de coisa, que eu falei, cara, eu vou fazer logo. A galera já me conhece há muitos anos, então, por favor, você que pediu, eu assista até o final, pelo menos, pra você entender. Você tá perdido, cor, não tô entendendo nada, não sei o quê. Não veja 2 minutos do vídeo e já era. Assiste ele inteiro, pelo amor de Deus. Eu não vou faltar com a verdade aqui. Eu vou explicar tudo pra você. Eu vou explicar de ordem cronológica das coisas, tá bom? Por favor, pra vocês não se perderem, tá bom? Tá rolando uma situação chata e sim, eu troquei a thumbnail do documentário, né? Do documentário que a gente fez aqui no canal de Five Nights at Freddy's. Eu troquei aquela thumb. Muita gente ficou perdida, muita gente já tá sabendo, mas enfim. E eu falo, eu não gostaria de estar falando a situação porque, sendo bem honesto, o problema não é meu. O que tá acontecendo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não acho que eu deveria estar fazendo um vídeo desse, porque na minha cabeça, tipo, cara, o problema, sendo bem honesto, não é meu. Mas as pessoas estão falando um monte de coisa, que eu tenho que me posicionar e falar um monte de coisa, então eu falei, quer saber? Vamos conversar então com vocês, para não ficar mais dúvida nenhuma do que tá acontecendo. Vamos voltar no tempo e vamos lá para 2016. Por que eu tenho que voltar logo na época do Sister Location, FNAF 4, mais ou menos ali, né, 2015, 2016. Duas artistas foram contratadas para Five Nights at Freddy's, a Lady Fizzy e a Pink Pills. Se vocês não conhecem elas, beleza, mas vocês já devem ter visto as artes dela ao decorrer dos anos. Elas estão, né, dentro do Pizzeria Simulator, dentro das capas de Five Nights at Freddy's, por exemplo, em várias coisas, até em jogos e projetos, na Ultimate Custom Night, por exemplo, enfim, muitas coisas estão envolvendo essas duas artistas. O Scott Calton que contratou elas, o Scott Calton que viu elas e acabou chamando elas pra trabalhar em Five Nights at Freddy's. Não é um bagulho que vocês queriam, nem eu queria, não é nada vontade do público. O Scott Calton viu o desenho delas e contratou. Igual todo mundo contrata algum artista e tudo mais. Aí eu sei que vai ter algum maluquinho que vai querer comentar, mas ele poderia ter procurado os antepassados. Pessoal, pelo amor de Deus, nós estamos falando de 2015. 2015, se põe na época do tempo. 2015 e 2016. Nada do que iria acontecer depois, alguém iria prever. Nada, absolutamente ninguém iria imaginar as coisas que iriam acontecer depois. Beleza? Por favor, continuando o raciocínio. Nesta mesma época, minha esposa, não era minha esposa ainda, que é a Mandica, ela desenha há muitos anos e acabou conhecendo as duas, porque as duas gostaram do desenho dela e foram indicadas por outras pessoas que eu não vou mencionar aqui. São pessoas que não tem nada a ver com essa treta, então deixa pra lá. E aí, ela conseguiu o contato e ela ajudou em algumas artes e em algumas coisas. Não vou dizer quais, não vou pôr aqui o que é, porque já tem muitos anos. E a Amanda mesmo ajudou e ela tem contrato, eu não posso falar o que é também. Então respeitem o trabalho das pessoas, é o que eu sempre botei na minha cabeça. Eu respeito o trabalho da Amanda, respeito o trabalho de todo mundo desse negócio. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O que aconteceu foi o quê? Nessa época, a Amanda conseguiu contato, fez algumas artes e tava lá fazendo as coisas. 2018, eu conheci a Amanda, pedindo pra alguém fazer as thumbnails do canal. Aí a gente se conheceu, a gente começou a conversar. A gente começou a namorar e a gente até casou. A gente já tá 8 anos juntos. E aí o que aconteceu? Em 2022, eu tô falando pela cronologia do que eu tenho. Em 2022, eu já tava fazendo o documentário, a gente já tava escrevendo o roteiro, e eu pensei com meus botões, acho que seria legal a gente ter algumas pessoas que trabalharam em Five Nights at Freddy's para justamente a gente fazer um documentário legal, um documentário bacana, já que a gente contou a história de FNAF 2021 e o roteiro de 2020, vamos fazer a mesma coisa, só que com agora trazendo todos os detalhes que faltaram no vídeo, fazer um vídeo gigante, né? Não vou chamar de história definitiva, eu chamei de o documentário, porque engloba todas as coisas de Five Nights at Freddy's que a gente tinha até 2022. E aí a gente começou a produção do vídeo, fizemos o roteiro, polimos o roteiro, e aí, da mesma forma que eu lembro do Renan Souzones trazendo os dubladores, não sei se vocês lembram do Sábado FNAF, que ele entrevistou, né, o Andy Field, a Heather Masters, o Chris Collum, o Kellen Goff, enfim, todo mundo que participou de FNAF, né, em algum momento, o Scott Calton, né, permitia a galera fazer entrevistas. E aí o Renan Souzones foi lá e entrevistou
a galera. Eu falei assim, pô, acho que seria legal eu fazer alguma coisa, visto que a galera gosta muito da franquia. Vou fazer um bagulho legal, uma homenagem legal pra fazer o bagulho ser da hora, ser legal pra todo mundo ver. Eu peguei e cheguei pra Amanda, porque eu sei que ela tinha um contato. Falei, amor, você tem um contato? Será que seria legal a gente ter um desenho de alguma das artistas, sei lá, alguma coisa do tipo? Ela falou, vou conversar. E foi conversar, e na conversa, quem respondeu foi a Pink Pills. A Pink Pills foi lá, não, eu faço um negócio legal, que é a capa do vídeo e tal, não sei o quê. Pô, beleza e tudo mais. Estou mostrando até a data da conversa pra vocês, né, verem. Pô, é 2022 o Corey tava fazendo o bagulho. Eu nem ia imaginar o que ia acontecer depois. A Lady Fizzy não respondeu e ficou por isso mesmo. O que aconteceu foi o quê? Eu também consegui o contato do Leon Riskin. Leon Riskin é o compositor de FNAF, um cara super ultra mega gente boa, que fez as músicas desde a época do Sister Location, um cara 100% tranquilo, 100% de boa, que teve uns probleminhas no final do ano passado, que ele tava trabalhando em fangame e ele não pode trabalhar mais em fangame nenhuma. E aí, então, ele tá agora de boa fazendo as coisas dele, é um excelente compositor e não tá envolvido em polêmica nenhuma, tá? Consegui o contato dessas pessoas, coloquei no documentário, todo mundo falou, putz, que legal, que vídeo bacana, que vídeo massa, que vídeo supimpa, show de bola. Ai, Corey, mas tem alguns problemas, tem não sei o que. Tudo bem, pessoal, não tô aqui pra falar disso. Eu estou aqui pra falar que nós vamos fazer sim um documentário 2 e nós vamos trazer com todas as informações que eu vou esperar o FNAF World e o Security Breach 2, né, o FNAF World 2 e o Security Breach 2 sair, aí a gente monta o documentário 2. Pode ser? Vamos prosseguir aqui. O que aconteceu? Estamos agora, 27 de fevereiro de 2023. Tá bom? Vamos mostrar pra vocês, né, pra vocês entenderem aqui. Já está traduzido? Já, pra ficar mais fácil pra gente entender. Um post do tal de Spring Popo, que é um cara da comunidade de Five Nights at Freddy's, né, que é lá do Reddit, onde a gente tá. E aí, basicamente, ele fez uma thread enorme sobre todas as merdas que a Lady Fizzy fez. Aí tá aqui Lady Fizzy e tal, não sei o que, enfim. É um post enorme, eu acho que eu já até fiz um vídeo a respeito disso aqui. Ó, Lady Fizzy tá banida do subreddit, não há planos para retirar o banimento e tudo mais. Foi descoberto que a Lady Fizzy realmente comentou sobre o detalhe do calendário e tal, não sei o que, enfim. Eu já trouxe um vídeo resumindo tudo isso aqui, né, trazendo todas essas paradas que aconteceram dessa thread. Aí, o Scott Calton, palavras do Scott Calton, pra galera não achar que eu tô zoando, ó, tá aqui, ó. Atualização Scott Calton comentou o seguinte, tá? Aqui, ó, vamos lá. A atualização. Scott Calton comentou o seguinte: olá a todos, não vou escrever muito sobre isso aqui, mas direi que Lady Fizzy não faz mais artes para Five Nights at Freddy's. Cenários tal envolvendo crianças são repugnantes e grotescos em qualquer forma, incluindo fanart e fanfiction, e não tem lugar no universo de Five Nights at Freddy's. Pelo que entendi, ela se arrepende desse período da sua vida e desejo a ela o melhor para o futuro. Basicamente, resumão, a Lady Fizzy foi exposta por desenhar um monte de merda. Desenhar coisa problemática, desenhar os bagulho pesado, desenhar um monte de merda de bosta, um monte de coisa terrível. E ela era uma artista oficial de FNAF. Inclusive, a arte dela, né, como isso aqui foi em 2023, a arte dela até apareceu no filme no final do ano. O Scott Calton não quis trocar, porque muito provavelmente já tava pronto, já tava, né, a logo feita, né, pronta, não tinha o que fazer, né, os caras falaram, pô, a gente vai gastar mais, sei lá, $100 mil pra fazer o bagulho tudo de novo. E como era um chute no escuro, o filme de Five Nights at Freddy's, talvez eles tomaram a decisão, não, deixa pra lá, né, vamos só seguir em frente. O resumo foi, ela se envolveu com menor de idade, ela desenhava coisas com menores de idade, ela desenhava coisa até com aquela coisa do partido bizarro lá da Segunda Guerra também. E aí, um monte de merda essa menina fez. Ela foi expurgada da comunidade, não teve mais nenhum desenho dela, não teve mais absolutamente nada a respeito dela. Beleza? Todo mundo seguiu? Então é a Lady Fizzy. A Lady Fizzy saiu, e aí a Pink continuou. Eu lembro na época que eu acho que a Pink Pills defendeu a Lady em algum momento, a galera depois começou a pegar muito no pé da Pink, e aí aconteceu outra coisa. Eu não ia prever que um bagulho desse ia acontecer, acho que ninguém, né, saberia dizer, mas ó, vamos lá, vou mostrar a data mais uma vez. Estamos falando aqui, ó, 27 de fevereiro de 2023, tá bom? É a data das coisas que aconteceram. Aí, vamos lá agora para a situação da Pink Pills. Estamos aqui, ó, no dia 2 de maio de 2024. Num ano se passou, a galera pegou e fez a mesma coisa com a Pink Pills. Pegaram todas as coisas terríveis dela, e o resumo basicamente, ela falava umas coisas muito nojentas que ela fazia, que ela gostava, né, e fazia com ela mesma, envolvendo o Scott Calton, os bagulho
podre. Ela também desenhou umas coisas muito complicadas e suspeitas com menor de idade, mas no país dela é permitido. Enfim, desculpa, não cola. O que mais que aconteceu também? Ela traçava arte e também ela falava muita besteira pra muita gente. Falava muita merda. E ela fez uma comic muito da bosta. Inclusive, é um alt-tab. Talvez eu convenha fazer algum dia do William Afton ser um Jack, para não falar outra coisa. O William Afton, ele já é um bicho terrível, ele já é um ser humano desprezível, ele já mata criança, né? O William Afton é um personagem fictício feito para que essa história, né, de Five Nights at Freddy's tenha, né, o envolvimento de vilões, de heróis e tudo mais. Tá bom? E aí o que acontece é que a galera quis pintar o William Afton com algo que ele nunca fez, que foi ser um cara que fazia por um prazer até mais bizarro do que a mais. E a Pink Pills fez uma comic, né, terrível dessa, fora as outras atitudes que eu comentei agora há pouco, né? Um resumão brabo. Aí o Scott Calton veio, 2024. Né? Nesta época, eu vou falar pra vocês. Eu cheguei pra minha esposa, Amanda, e falei, amor, vamos trocar a thumb do documentário? Ela falou, espera o Scott Calton falar. Aí você toma a sua atitude, tá bom? Então vamos lá. Sobre Pink Pills. Ok. Então aqui está o que tem a dizer sobre essa situação. Cláudia, Pink Pills, tem feito arte pra mim por muitos, muitos anos. Ela não é uma funcionária, ela é apenas uma das muitas artistas que eu chamo quando acho que suas habilidades são adequadas para o trabalho. Ela adicionou uma enorme quantidade de personalidade e humor aos jogos do Fred in Space, já que quase todos os designs insanos de chefes da série Fred in Space foram ideias dela. Na verdade, eu a tinha trabalhando em outro jogo para o aniversário de FNAF. Ela também cometeu erros ao longo dos anos, e não acho que ela negaria isso. Na verdade, ela não nega isso. Não sei todos os detalhes de cada situação e não vou fingir saber. Mas o que posso dizer é que, pela minha observação, ela sempre fez um esforço honesto para melhorar a si mesma, aprender com seus erros e não repeti-los. Também não considero seus erros como sendo da mesma gravidade que outras circunstâncias semelhantes. Isso não significa que todos vão gostar dela ou do estilo de arte dela, e isso está tudo bem. É por isso que tenho outros artistas a mais a caminho. Todos têm seus pontos fortes e fracos, mas ainda gostaria de chamá-la quando sentir que suas habilidades são adequadas para o trabalho. E espero que essa base de fãs seja receptiva a isso. Acredito que ela trabalhou de boa fé para tentar redimir seus erros do passado. Novamente, espero que a base de fãs seja receptiva a isso. Sei que precisei de segundas chances na minha própria vida, então tento dar quando posso. Isso nem sempre é possível, mas acho que neste caso pode ser. Eu vou ler de novo. Novamente, espero que a base de fãs seja receptiva a isso. Sei que precisei de segundas chances na minha própria vida, então tento dar quando posso. Isso nem sempre é possível, mas acho que neste caso pode ser. O que o Scott Calton tá falando? Todas as coisas que a galera montou na thread, as artes bizarras, as coisas que ela falava pro próprio Scott Calton, no público, que ela falava um monte de besteira, um monte de coisa super problemática, os desenhos, todas as coisas, ela, por vontade, fazia isso. E aí, o homem por trás de FNAF, o próprio Scott Calton, o cara que criou o Five Nights at Freddy's, ele fala, sei que precisei de segundas chances na minha vida, então tento dar quando posso. Isso nem sempre é possível, mas acho que neste caso pode ser. Ou seja, eu li tudo na época e falei, o Scott Calton, ele viu tudo e ele falou, vou dar uma segunda chance. Pessoal, eu não quero me envolver em problema, eu não quero estar em treta. Eu vi isso aqui na época, e aí pra completar, a própria Pink Pills e o Scott Calton, né, veio aí, foi alguns dias depois do dia... foi horas depois, no mesmo dia 2 de maio, queria atualizar a situação sobre a Pink Pills. Cláudia decidiu seguir em frente para outros projetos e respeito sua decisão. Ela fez um ótimo trabalho para a FNAF ao longo dos anos, então essa é a atualização final sobre o assunto. Todos aproveitem o fim de semana. Voltando, o Scott Calton tinha dado uma segunda chance para ela e ela decidiu sair e não trabalhar mais para o Scott Calton. Nós vimos depois que, segundo a própria artista, ela continuou recebendo algumas comissões e continuou recebendo algumas coisas. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu vi o post do Scott e vi esse aqui, eu falei, tá,
já que o Scott Calton, ele deu uma segunda chance, ele viu tudo aquilo e ele não viu nenhum problema, não vai ser eu que vai meter o louco, não vai ser eu que vai causar um incêndio, não vai ser eu que vai trazer problema, não vai ser eu que vai inventar uma treta do nada se o próprio homem por trás da franquia viu tudo e falou, tá tudo bem, tá tudo certo. Então eu parei pra pensar e falei assim, não vou fazer nada, eu vou deixar pra lá, eu vou deixar quieto, não gosto das atitudes que ela teve, repudio elas, acho uma merda, mas não vou pegar e tomar atitude, porque quem deveria ter tomado atitude foi o Scott Calton, tá? Novamente, o problema não é meu, eu não vou atrair problema pra mim. Aí eu falo, como o problema não é teu, Corey? Você trouxe a thumb dela, você pediu... Pessoal, não é problema meu, porque se o cara que criou o Five Nights at Freddy's viu as coisas que ela fez e falou, rapaziada, vou dar uma segunda chance, quem sou eu pra mandar no cara que criou esse bagulho? Quem sou eu pra falar o que ele acha, o que ele tem que achar? Se ele quer fazer isso, beleza. Eu vou só respeitar. Eu não quero causar nenhuma confusão, eu não quero causar nenhum problema, eu não quero causar nenhuma treta, eu não quero nada disso. A minha intenção com esse canal e com todas as coisas que a gente fez ao decorrer dos anos é fazer o entretenimento que vocês gostam, falar dos jogos, das séries, das animações que vocês gostam, dos jogos indies, das coisas de terror que vocês gostam. E eu falei, eu não vou causar um problema. O cara tá falando pra todo mundo ficar em paz, então não vai ser eu que vai causar um problema, né? Ao longo dos anos, é meio bizarro ter que falar isso, mas essa mulher, ela já falou e já fez muita coisa. Ao invés da galera, né, deixar pra lá, ignorar, bloquear ela, mandar ela pastar, fazer qualquer coisa, a galera continua indo, martelando na orelha dela, batendo nela, falando um monte de coisa. Ai, Cor, mas isso... Agora você tá defendendo ela? Não, não estou. Não estou. Eu não estou. Eu sei que o chapisco é merecido, mas ao mesmo tempo é meio improdutivo, sabendo que nada vai mudar. E ao invés da galera focar, pô, vamos divulgar um vídeo legal, vamos divulgar um bagulho massa, vamos ver as artes de alguém, vamos saber enaltecer as coisas boas da comunidade, tem crescido essa leva de só ver o negativo de tudo, só ver as piores coisas, só verem as piores merdas. Eu entendo que criticar faz parte, e criticar é importante, mas a galera tá indo muito longe, a galera tá doxando, procurando meter o louco. Fizeram isso com o próprio Scott Calton. O Scott Calton se separou da esposa dele por conta dos doxings, por conta, na verdade, a esposa dele que pediu o divórcio. Falou, isso aqui, a sua comunidade, ela tá te devorando, ela tá metendo muito louco em você, e você precisa parar com isso. O Scott Calton falou, pô, mas é onde paga minhas contas, ajuda milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo, ganhando dinheiro, sei lá. Eu não acho que seria fazer uma coisa dessa, porque a galera foi atrás dele já com outras coisas também. E aí aquela coisa, é uma comunidade muito apaixonada, mas ao mesmo tempo, eu não consigo entender, isso não é produtivo mentalmente, a galera ficar metendo um monte de louco, né? Não só um monte de louco, mas falando, pô, indo atrás da pessoa, tá ligado? E vendo e divulgando, que é o que aconteceu mais recente, tá? Eu não vi essa situação, eu não estava vendo essa situação, porque eu tava preocupado com as minhas coisas, eu estava indo atender a eventos, que nem eu fui pra Uberlândia, né, no começo do mês, e aí a galera me mandando um monte de coisa. Por que você segue essa filha da mãe? Por que você não sei o que? Eu falei, pô, é meio óbvio, ela é uma das artistas, foi uma das artistas, e aí o Scott Calton deu uma segunda chance pra ela. Ela continuou postando coisa de FNAF por mais 1 ano e meio. Continuou postando notícia, continuou postando coisa, desenho que ela fez, jogo que ela fez. Falei, pô, eu sigo pra receber as atualizações, pô, pra trazer aqui pra vocês. E aí eu falei, pô, se o cara por trás de FNAF deu uma segunda chance pra ela, pô, quem sou eu, mano? Eu sou só um cara no Brasil trazendo conteúdo pra vocês. Eu sei que vai ter gente que vai me xingar, que vai me odiar, mas eu falei, cara, eu não quero me meter em problema. Eu tô cansado de ficar comprando o problema dos outros, problema que não é meu, e eu não tenho nada a ver. Aí, a galera me mandou uns tweets recentes. Eu não vou mostrar porque eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se isso realmente aconteceu. Eu não sei se é verdade. Eu não vou pôr a minha mão no fogo por ninguém. Uma coisa que vocês têm que entender é, eu não vou pôr minha mão no fogo por ninguém.
Se aconteceu é uma merda, se não aconteceu é uma merda porque ela tá me metendo um monte de louco. Pra mim, eu vou falar minha opinião como pessoa. Eu acho contraprodutivo uma pessoa que se diz artista de FNAF estar tentando sabotar a própria franquia e que ganha dinheiro com isso, que ganha, né, vai em evento chamada por isso, né, é tipo assim, é como se eu pegasse, por exemplo, eu faço todos esses vídeos de FNAF e do nada eu começasse a falar mal de FNAF porque, sei lá, surtei e odeio o bagulho agora. É mais fácil eu abrir um outro canal e seguir minha vida com outras coisas. Pô, só que, vamos lá, eu não vou mostrar porque são coisas que, tipo, ela tá dando a entender que ela e o Scott Cawthon tiveram um caso. Ela saiu com o Scott e eles tiveram um lance juntos e sei lá. É um grande enorme, eu não sei se isso é verdade. Então, eu cheguei, porque as capas dos livros começaram a ser trocadas. Vocês começaram a ver, eu trouxe as notícias aqui, que as capas e as coisas começaram a ser trocadas, e essas artes foram feitas pela Lady Fizz e pela Pink Pills. Gente, o Tales from the Pizzaplex, os livros, começaram a sair em 2021. E aí, pô, é coisa que está sendo programada, gente, desde 2020. Então, ninguém ia imaginar que uma coisa dessa fosse acontecer. E também, eu não sigo cronicamente todo mundo pra saber se a pessoa peidou fora do vaso. Ou se a pessoa, sei lá, fez alguma coisa. E quando eu vi tudo, eu falei, pô, isso aqui é uma bosta. Vou ver o que o Scott Cawthon tem pra falar. Ele fala, não, galera, perdoem ela, deem uma segunda chance. E aí eu fico como? Eu fico, tá bom. Então se é isso, vou deixar quieto, vou deixar pra lá e vida que segue. Aí agora mais recente veio tudo isso. Veio ela falando um monte de coisa que eu não sei se é verdade. Um monte de coisa que eu não sei se é real. Se eles tiveram um caso e ficaram, e aí foi por causa dela que o Scott Cawthon se separou. Acabou uns papos muito esquisitos. E aí o que eu senti é uma pessoa de 41 anos nas costas, né? Uma pessoa, pelo amor de Deus, velha desse jeito já, né? Fazendo, sabe, umas indiretas. Fazendo post como se fosse uma adolescente, sabe? Nem adolescente faz isso, velho. Sabe? Nem criança faz um bagulho desse, sabe? Querendo dar cutucada, querendo... Ai, não, porque isso, que isso... Cara, isso é vergonhoso. É no mínimo, sabe? Um bagulho que dá vontade de falar, porra, você não quer mais? Vai fazer suas coisas, mano. Tá ligado? Para de querer ficar, né, entrosando. E aí o problema que eu ia falar é que a galera também não se ajuda. Vê qualquer post dela e começa, ah lá. Pô, peraí, né, mano? Não era pra vocês nem estarem se esquentando a cabeça. Era pra deixar pra lá, pô. Mas tudo bem. Tudo bem. Então eu cheguei na Amanda, falei, amor, vamos ter que trocar a thumb. Aí eu expliquei pra ela entendeu. Inclusive, ela falou algumas coisas e pediu, né, pra até desabafar. Eu falei, não, tudo bem. Ela quis tirar do peito dela. Eu falei, tudo bem, eu conversei com ela. Eu cheguei pra ela e falei assim, olha, ela ficou muito triste porque do nada a Pink deu um follow nela em tudo, né, bloqueou e tudo. Eu falei assim, ó, eu vou falar pra você uma coisa, é livramento. Nessa situação é livramento de Deus. E eu cheguei pra ela e falei assim, olha, também vou fazer a mesma coisa, assim, a Amanda não fez nada, né? Mas eu vou retribuir. Eu falei assim, ó, também tô dando um follow, também tô parando de seguir. Já que não é mais artista de FNAF e quer ficar sabotando esse negócio, faz o que você quiser. É uma coisa que eu escutei até recentemente. Não vou citar uma pessoa porque acho que não tem nada a ver com a treta, mas a pessoa que corre pelo seu gosto não se cansa, né? Então quer fazer o que quer fazer, faça. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu tomei a decisão de trocar thumb porque eu não quero me envolver em problema. Esse problema não é meu. Se o dono da franquia ele não viu problema nessas coisas, se o cara que criou o Five Nights at Freddy's não fez nada a respeito e deixou ela sair, deixou ela fazer essas coisas, rapaziada, não vai ser eu que vai ter que fazer alguma coisa. Eu tô criando o meu jogo, o meu universo, as minhas coisas. Quando acontecer coisa comigo, aí a galera pode me cobrar. Mas, ou envolvendo alguma coisa ao meu redor, envolvendo a produção do meu jogo. Mas, nesse caso, eu não sou dono de FNAF. Eu não sou dono, eu não criei. Eu só tento explicar e trazer as coisas pra vocês, jogar, trazer os vídeos, que eu acho que é isso que a nossa comunidade tem que ser. Uma comunidade que valoriza a arte, valoriza as coisas boas, valoriza boas dublagens, valoriza bons artistas, valoriza bons vídeos, bons youtubers, boas pessoas que estão querendo fazer o melhor e propagar coisas boas.
Eu entendo que a gente tem que falar algumas coisas quando elas acontecem. Quando acontece algum problema, quando acontece alguma situação. Só que nesse caso eu falei, eu não vou falar porque eu sei que isso vai atrair um problemão na minha cabeça. Mas eu não posso fazer nada se as pessoas não param de ficar falando a respeito disso, né? E ficam falando. Então eu falei, cara, chega, eu vou postar esse vídeo, tá aí pra vocês verem. Eu não quero problema pro meu lado, eu troquei porque eu não faço parte dessa treta. Eu não quero saber de nada, não tenho mais vínculo nenhum. E ela fez a thumb por um presente. Eu não paguei um centavo naquela thumb. Então ela fez por um agrado até. Mas eu não vou ser o cara que vai cobrar ou vai falar alguma coisa. Eu não vou ser o cara que vai se meter. Eu não quero isso. Eu tenho mais coisa pra me preocupar. Eu tenho mais coisa pra fazer. Eu daqui a pouco eu tenho que adiantar um monte de vídeo porque eu vou pra um monte de lugar de evento ver vocês. A gente tá fazendo um jogo, os outros documentários. Então, pessoal, acabou essa história. Chega, pra mim, não quero saber. Se é verdade ou não, se tem prova ou não, mano, se exploda. Um grande, enorme, ó, eu não quero saber, não quero. E na data do vídeo de hoje, eu tô falando, eu troquei por conta de todas essas coisas. Recebi aviso de empresa grande, recebi aviso, né, de agência, recebi aviso da galera. Então eu falei, amor, vamos trocar para não estarmos com um problema com ninguém. Porque se apitou o alerta vermelho lá e o Scott Calton está trocando, vamos seguir o mesmo rumo. Trocamos então e vida que segue. Beleza? Show de bola. Espero que vocês tenham entendido por que eu não fiz nada, por que eu não troquei, por que eu não fiz nada. Porque, novamente, cara, eu não quero me envolver em problema com ninguém. Eu não quero me meter em treta com ninguém, cara. Pelo amor de Deus, dá mais isso. Então, espero que vocês tenham entendido. Falei muito mais do que deveria. Tirei do peito algumas coisas que eu não concordo com o que tá acontecendo. É óbvio, eu não concordo, eu não acho certo, eu não acho legal. Eu quero, sabe, viver de boa e ficar aqui em paz, tá ligado? Porque, mano, é só dor de cabeça. E eu já passei por muitos anos pegando o problema dos outros pra saber que isso aqui é mais um BO que eu não tenho nada a ver. E por que os outros youtubers, outra galera tá quieta? Porque ninguém quer se meter nesse bagulho, cara. Pelo amor de Deus, mano. Aí vocês ficam caçando problema e ficam caçando confusão, mano. Pelo amor de Deus. Larga a pessoa pra lá, cara. Deixa quieto. O que vai mudar na tua vida? Nada. Nada, absolutamente nada, né? E FNAF não vai cair por causa disso. Se aconteceu, aconteceu e eu quero que se lasque. De verdade, eu não vou me importar. Eu tô tipo, meu Deus do céu, cara. Eu só quero continuar fazendo minhas coisas aqui, tá bom? É isso. Espero que tenha ficado claro. E é isso, pessoal. Deixa o gostei, né? Ajuda nós aí. Espero que tenha ficado tudo certo agora. E qualquer coisa nós vamos conversando aí. Mas olha, de verdade, chega. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima.